Olá, no programa de hoje, um mês decisivo para Minas em Brasília. Protagonistas das negociações que buscam uma solução para a dívida de Minas com a União prometem intensificar as tratativas nas próximas semanas. Também segue pendente um novo pacto do Acordo de Mariana, que tem reparações em aberto após quase 10 anos. Quais as cartas na mesa e os interesses em jogo? Os últimos movimentos do governador Romeu Zema, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e de representantes do governo federal. E o papel da Assembleia nesse momento. Eu converso com o jornalista e âncora da Rádio FM O Tempo, Guilherme Brahim. Guilherme, um prazer recebê-lo mais uma vez no Mundo Político. Obrigado. Marco, o prazer é todo meu estar com você, com toda a audiência da Assembleia, especialmente do Mundo Político. Obrigado pelo convite mais uma vez. Brahim, representantes do governo federal envolvidos nas renegociações da dívida de Minas com a União já prometeram entregar uma proposta alternativa ao RRF até o fim de março. E deve acontecer essa semana uma reunião entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Esse desenho a ser entregue para Minas Gerais, Ibrahim, deve ter também caráter nacional, repercutindo possivelmente para outros estados? Marco, eu imagino que sim. Cada vez fica mais claro que, atrelado ao problema de Minas Gerais, que é, de uma maneira geral, o problema mais difícil de ser resolvido, dado o volume e a urgência do problema que se tem, que o Rio de Janeiro já parcialmente equacionou, ainda que tenha reclamações, mas ele está inserido dentro do modelo anterior de regime de recuperação fiscal. Goiás e também o Rio Grande do Sul também estão. Então, esses precisam de uma correção de rota. O caso de Minas Gerais, eu acho que ele é mais emblemático porque reúne o Estado que não tem adesão efetiva e cujo eixo de poder dessa decisão se deslocou completamente de Minas Gerais, do governo Zema, para Brasília, para as decisões que envolvam Rodrigo Pacheco e o governo federal. Então, eu acho que, de maneira geral, por mais que o problema mineiro chame muita atenção, o problema vai se nacionalizar porque muitos governadores vão querer entrar no esteio dessa história, particularmente por um dos pontos que me parece ser o mais relevante para esses governadores, que é olhar quais são os indicadores que fazem a correção atuarial da dívida para dizer, olha, isso aqui não está funcionando para a gente. E se é para fazer uma mobilização no Congresso e para garantir que outros parlamentares participem para tentar trazer uma solução mais robusta e que permita, no longo e no médio prazo, que esses atuais e que outros governadores possam contar com tirar do meio do caminho esse problema da dívida, eu acho que vai ser uma decisão absolutamente nacionalizada. Ela pode efetivamente ter contornos mais mineiros em função da posição que hoje ocupa o Rodrigo Pacheco e da posição que este Rodrigo Pacheco quer o governo Lula e quer o presidente Lula ocupe em 2026. Então pode ser que tenhamos as coisas mais destrinchadas, com uma riqueza de detalhes maior em relação ao regime de recuperação fiscal, a ser tratado para Minas Gerais. Mas eu não acredito numa solução que fique dissociada dos demais estados que também são interessados diretos nessa questão, ainda que sejam cada um com as suas particularidades. Vimos na última semana, por exemplo, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, tratar também desse assunto como prioridade com o presidente Lula. Agora, em relação a Minas Gerais, Ibrahim, você falava do deslocamento desse eixo das negociações. Nós vimos, de fato, o presidente Lula e o governador Romeu Zema muito distantes desde o início do mandato, mas isso nas últimas semanas começou a mudar um pouco. Teve um encontro aqui em Belo Horizonte, outro em Serra do Salitre. O governador, na sua visão, está, neste momento, tentando retomar algum tipo de protagonismo que havia perdido na questão para Rodrigo Pacheco. Há uma disputa velada aí nesse sentido? Eu acho, Marco, que efetivamente, quando a gente olha para o cenário desde a apresentação, desde o desarquivamento da proposta do regime de recuperação fiscal, já na gestão do atual presidente da Assembleia, Tadeu Martins Leite, já não havia em nenhum momento a percepção de que o governo Zema tinha força política para lidar com aquele problema. Os deputados já haviam se mobilizado, já havia ocorrido por parte da oposição toda a articulação possível para dizer, olha, essa proposta gerada no governo Temer não vai funcionar, por aquela não passará. Isso já havia contaminado também muitos dos parlamentares da base, que haviam reconhecido aquele discurso de, olha, teremos um problema com a remuneração do servidor. Então, da maneira que está, não vai passar.
Então, eu acho que o governo, me parece, olhando na retrospectiva maior até 2019, quando assume o governador para o seu primeiro mandato, o governo nunca teve o controle exato do regime de recuperação fiscal. Inclusive, me parece que, do ponto de vista de comunicação, o governo, em parcos momentos, conseguiu se apresentar com uma ideia robusta, bem orientada, bem clara do que gostaria. Eu, por algumas vezes, conversei com o vice-governador Matheus Simões, e ele era bastante incisivo, ele dizia, olha, não é que nós queiramos essa alternativa, mas é a única que temos. Mas esse, efetivamente, não foi um discurso que colou junto à base aliada e nem à oposição. Então, do ponto de vista fático, de conseguir votos, ficou difícil que isso acontecesse. E acho que aí algumas sinalizações surgiram a partir dessa percepção, principalmente do presidente da Assembleia, Tadeu Martins. Eu me lembro efetivamente de quando o desarquivamento, melhor dizendo, aconteceu dessa proposta, dias depois que ela foi retomada a discussão, o próprio Tadeuzinho disse o seguinte, olha, eu preciso do governo me entregar mais dados. Foi entregue aqui para a oposição, para a base de apoio, com esses dados sozinhos eu não consigo mobilizar as pessoas para essa votação. Então, me parece que o governo Zema nunca esteve exatamente calibrado com a quantidade de armas necessárias politicamente para fazer uma discussão que pudesse convencer os seus parlamentares. E aí é claro que na política aquela história de nunca haver vácuo, e de fato não houve nessa questão. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e é inegável, entre os seus interlocutores, entre aliados, os interesses que ele tem pós-cadeira de presidente do Senado e para os restantes do seu mandato ainda como senador, os interesses que ele tem em Minas Gerais aí coincidiram com os interesses daqui dessa discussão. Eu acho que o governador Romeu Zema faz uma tentativa muito mais pragmática do que efetivamente com paridade de armas em relação ao governo federal. Não foram poucas as vezes que precisaram dizer ao governador e ao entorno do governador, olha, é melhor tratar o governo federal, ainda que se mantenha como um rival, é melhor tratar bem que eles estão com a chave do cofre. Basicamente, essa é a questão. Então, não adianta fazer política com fígado, neste caso, considerando que quem tem a possibilidade de fazer a decisão é o governo, uma vez que o governo de Minas, o governo Zema, já não tinha mais colocado à sua frente as condições objetivas para aprovar a proposta única e exclusivamente na Assembleia Legislativa. Então, eu acho que tem pragmatismo dos dois lados. O governador Romeu Zema entendeu que ou faz-se isso com o governo federal, dado o volume e o tamanho e a urgência do problema, uma boa relação com o governo federal, ou então ele se veria muito preso a mais uma possível e acho que muito evidente derrota que teria caso essa proposta fosse aprovada nos moldes apresentados na gestão Michel Temer. Você conversa também com frequência, né, pela rádio com os deputados estaduais. Você sente que nesse momento essa hipótese do RRF, né, porque até outro dia Zema vinha dizendo que não podia descartá-la por completo, mas está enterrada na sua visão nesse momento ou tem algo que ainda possa ressuscitá-la? Não, acho que ela está enterrada, e você se refere à proposta Michel Temer, né, Marco? Imagina. Essa proposta eu acho que está completamente enterrada, exatamente pelo componente que nós conversamos aqui na primeira das minhas respostas, quando você perguntava. Mas e os outros governadores? Acho que é exatamente por isso. Se todos estão claramente dizendo que as funções do regime anterior não foram satisfatórias, o estado do Rio Grande do Sul continua com problemas, o Rio de Janeiro continua com problemas, e é claro que não podemos culpar unicamente o regime de recuperação fiscal, mas há componentes fiscais desses estados que precisam ser levados em conta com as nuances de cada um, mas fica muito, para mim, evidente que não há clima para a proposta da maneira que foi. E acho que aí eu adiciono um segundo componente. O governo Lula tem todo o interesse, porque primeiro, o interesse de uma tentativa de fazer uma espécie de pacificação nacional ou de uma relação mais amistosa com os governadores para passar a ideia de que Lula, nesse seu terceiro mandato, é um estadista que diz, olha, eu respeito todos os estados da mesma maneira, porque isso pode ter impactos importantes na própria rejeição que o governo tem a certos estratos da sociedade, de dizer, olha, o governo do PT e o governo do presidente Lula é um governo contrário à direita, contrário ao centro, contrário a pautas econômicas. Então, acho que o presidente Lula pode ganhar uma arma específica do ponto de vista do discurso e talvez da prática de dizer, olha, eu sou o presidente que reorganizou as contas, inclusive dos estados. Eu ajudei a você, que é um governador de oposição ou um governador que não é alinhado ao meu projeto político, de que eu estou oferecendo uma solução maior a todos vocês. E acho que para isso o governo precisa ter controle da proposta, né? Ele precisa ser o pai da matéria. Se a gente em algum momento disse aqui em Minas Gerais que
essa espécie de paternidade da solução, né, saiu do governo Zema, que apresentou desde o seu primeiro ano de governo a ideia de ter um regime aprovado, e hoje claramente leva essa ideia e leva-se essa percepção para Rodrigo Pacheco nos discursos dos aliados de Romeu Zema, nos discursos dos opositores a Romeu Zema e dos apoiadores de Rodrigo Pacheco. Hoje ele se apresenta como o príncipe da solução. Tá ele com escudo, espada e todas as armas dizendo, servidor de Minas, eu estou brigando pela proposta mais aceitável. E acho que o presidente Lula também quer entrar nessa mesma rota, de dizer, olha, eu estou entrando para, de alguma maneira, salvar o grande problema que está aí colocado. E vejam vocês, governadores, repito, de oposição ou aliados a mim. Todos vocês terão as mesmas condições objetivas de terem uma boa proposta apresentada pelo governo federal. Pois é, Rodrigo Pacheco, né, se coloca claramente aí, né, nos seus movimentos como um possível nome para sucessão aqui em Minas em 2026, né, dentro da base aliada do governo Lula. E um elemento central, Ibrahim, dessas negociações é a questão do futuro das estatais mineiras. Né, caso a solução caminhe, que segundo os rumores que vêm de Brasília, para uma federalização da CEMIG e da CODEMIG, seria mais uma derrota para o governo Zema em alguma medida, já que esse governo defendia abertamente o tempo inteiro as privatizações dessas empresas? Eu acho que sim, Marco, do ponto de vista do discurso e até das intenções que foram apresentadas, por exemplo, mais recentemente pelo governo Zema, em relação à CEMIG, em relação à Copasa, de dizer, olha, podemos vender ainda a parte que é do governo, vamos fazer Estão fazendo tipo isso, inclusive, né? Estão fazendo isso, inclusive, tentando aí fazer um desinvestimento ali em ações que podem ser vendidas sem anuência do parlamento. A CODEMIG, por exemplo, com o Thiago Toscano, já há algum tempo vem fazendo exatamente esse processo. E ele está umbilicalmente ligado à maneira com a qual o Partido Novo, partido do governador, enxerga como se deve conduzir o Estado de Minas Gerais e, em última instância, as instituições públicas que prestam serviço. Eu acho que aí é preciso esperar um pouco mais para ter a certeza de como esse modelo será. Eu digo por quê, Marco? Porque já ouvi de alguns parlamentares, e gente até mesmo da oposição ao governo Zema, e, portanto, favorável ao governo Lula e à sua intenção de federalização, de que tem muita preocupação com essa história da federalização por um motivo muito objetivo. Acho que até o deputado Reginaldo Lopes foi um desses que escreveu um artigo, inclusive, dizendo, olha, o importante da federalização talvez seja só levar o fluxo de caixa, uma parte desse fluxo para pagar a dívida, porque efetivamente o caixa dessas empresas tem muita relevância na composição da receita corrente líquida do Estado de Minas Gerais. Então você imagina, eu tiro e faço a federalização e toma toda a estrutura para você. Mas existe um grau de investimento, e ele pode não ser o ideal sob o ponto de vista nem do Partido Novo, nem da oposição, mas existe uma importância e uma relevância na capacidade, na capilaridade do que CEMIG, do que Copasa, do que outras empresas estatais são capazes de fazer. Então, perder isso também faz com que o governo perca musculatura de investimento. Então, quem às vezes está se preocupando única e exclusivamente com a ideia de eu sou alguém da centro-esquerda e federalizar é sempre muito bom. Passaremos para a União e com tudo estaremos resolvidos. Eu já ouvi gente da oposição que não tem essa mesma linha de argumentação e que considera, por exemplo, que é melhor dizer, não dá para a gente fazer uma espécie de retirada compulsória ali de 10% do caixa ou 15% do fluxo de caixa, mas deixa o Estado de Minas Gerais fazendo essa operação, porque eu acho que aí sim você teria algo que era mais ajustado à realidade, não efetivamente ao que gostaria uma parte do PT e de alguns integrantes do partido, ou da esquerda, desse grupo da federação, e nem também ao que gostaria o Partido Novo, que é, olha, não, quero desestatizar por completo. Mas entre as intenções e a realidade, neste caso, a realidade eu acho que se impõe de uma maneira que não dá para discutir com ela. O Estado de Minas Gerais não tem outra alternativa e não dá para contar mais com a boa vontade de ministro do Supremo Tribunal Federal para segurar em pé liminares que mantenham o Estado sem pagar a sua dívida. Agora, com foco nessa realidade, né, a questão das federalizações, de fato, envolve uma engenharia complexa. Legal, discute-se cláusula de recompra, entre outros modelos, como você bem colocou. Há também ainda um refis e a possibilidade de utilização de outros créditos do Estado. Com tudo isso, né, envolvido,
Você acredita que um pedido de prorrogação de prazo ao Supremo será imperativo pelas partes? Né? Porque ainda que saia um projeto, um desenho, depois esse desenho vai ter que se desdobrar em ações legislativas, enfim, em uma série de coisas que não é do dia para a noite. Eu acho que sim, mas por essas razões mencionadas por você, objetivamente não é uma operação simples, né? A gente, inclusive, já tentou rastrear histórico de operações dessa natureza. Você não tem nada tão fácil assim. Você tinha casos em que, por exemplo, um banco estatal quebrava e aí o governo federal vinha a socorrer, mas nunca de uma empresa que está funcionando plenamente e ativamente você vai cedê-la para a União e dizer, a partir de agora, toque aí os planos de carreira e todas as outras coisas. Então, eu acho que é uma percepção meio que inevitável. E tenho, ao olhar para esse momento, a percepção de que esse prazo mais curto foi dado apenas para ter um caráter de celeridade para todo mundo. É para não deixar ninguém se sentir confortável com a hipótese de que, não, vamos estender um pouquinho mais esse prazo de pagamento, porque ele já estourou para além da conta com base na decisão do Supremo. E acho que também não é interesse do governo Lula de ver o Estado de Minas Gerais, de um dia para a noite, receber os seus servidores uma notícia de que o Estado pode parar de pagar os seus servidores no dia correto, ou que vai, eventualmente, atrasar repasses do ICMS. Porque nunca é tão possível assim de controlar como isso vai chegar nos prefeitos, como isso vai chegar no cidadão, e, ao fim e ao cabo, todos eles, tanto o governo federal quanto o governo Zema, têm interesses que se resvalam de 2 em 2 anos, nesse ano em 2024 nas eleições municipais e em 2026 nas eleições presidenciais. Ninguém quer ter para si o ônus de dizer que foi o causador ou que foi corresponsável por levar Minas Gerais a voltar para os momentos mais trágicos de não pagar os seus servidores em dia, das crises enormes que havia entre prefeitos, de retirada de recursos de fundos que não eram para essa função, mas precisaram ser utilizados, por exemplo, na gestão Pimentel, ou mesmo para tempos anteriores, né? Na era Itamar Franco, e em outros momentos em que o Estado também tinha problemas de caixa para pagar os seus servidores no dia a dia. O básico, né? Fazer o básico. Ibrahim, para além dessas indefinições da dívida, a base de Zema aqui na Assembleia tem tido nas últimas semanas muita dificuldade de mobilização para votar aí vetos do governador. Qual que é o pano de fundo dessa situação? Marco, eu vou tratar aqui, claro, com algumas das versões que eu já ouvi sobre essa história, né? Já conversei com pessoas que são da base de governo nas últimas semanas, pelo menos 2 pessoas tratando desse assunto especificamente. Já conversei com mais de uma pessoa da oposição, pelo menos 2 ou 3 nas últimas 2 semanas, para tentar entender um pouco por que isso acontecia. Algumas me disseram que há insatisfações que estão se avolumando. E mencionaram, por exemplo, situações relacionadas às estradas e os pedágios. Né? É uma reclamação de alguns dos parlamentares de que a modelagem desse sistema de concessão e de pedágio para algumas das rodovias estaduais aqui de Minas Gerais ficou muito ruim para a base desses parlamentares. Quer dizer, você começa a pagar um pedágio, na avaliação de quem eu ouvi, e efetivamente as coisas não estão resolvidas. Então tem um impacto de dizer, olha, mas você primeiro tinha dito que era favorável, que o governo ia resolver, agora o senhor é deputado da região, não está conseguindo resolver. Então esse é um dos pontos de insatisfação. E um dos vetos trata disso, né? Exatamente, porque é um veto a um projeto que concede isenção a pessoas que trafegarem no pedágio no mesmo dia, em 24 horas. Ou seja, há parlamentares lá que estão enxergando que, olha, as garantias que o governo já nos deu de tratar a questão como nós imaginamos, elas não são exatamente aquelas que eles acreditam para chegar e dizer, olha, tudo bem, vamos voltar aqui para a base, vamos resolver as coisas como o governo gostaria. Há outras insatisfações acumuladas, e essa também muito da base do governo Zema, em relação ao andamento das execuções de emendas parlamentares. E esse é um problema que está passando de mão em mão de secretário de governo para secretário de governo e sempre com uma mesma dificuldade, de dizer, o governo Zema, pelo menos essa é a avaliação que eu ouvi de parlamentares, de dizer, o governo Zema tem sim recurso para fazer as coisas, mas está segurando, não está liderando do jeito que a gente gostaria. E aí o componente 2024 eleições municipais, em especial para os deputados estaduais, é relevantíssimo que a emenda parlamentar, para além das emendas do orçamento impositivo, para aquelas que o governo pode efetivamente colocar em obras nos municípios, que elas saiam do papel. E se eles não enxergam isso, eles dizem, não, eu sei que o governo está com a chave do cofre, mas não estou vendo que o governo está disposto a
abrir um pouquinho essa porta do cofre e trazer um pouquinho de recurso para a minha região. Ou mesmo demandas atrasadas, já foram pedidas anteriormente por parlamentares, eles dizem, olha, já pedi coisa, tem tempo. Aí o secretário de governo, Gustavo Valadares, ele diz, poxa, mas a obra tem uma execução, tem tempo. Aliás, acho que sim, e efetivamente isso acontece. Há variações em tipos de obra, de contratação e de coisas que as emendas não são automáticas, não dá para fazer para todo mundo exatamente no mesmo tempo. Mas todo mundo vai reclamar e pedir o seu, dizer, olha, e com isso aqui eu não tenho condição de votar, se o governo também não está entregando. E uma outra coisa, Marco, que eu ouvi de pano de fundo, desculpa te interromper, só para eu não perder o fio da meada, é que hoje enxerga-se uma divisão na articulação do governo de quem efetivamente tem a capacidade de fazer decisões. Porque olha-se para o líder João Magalhães e diz, o João compra a palavra, está aqui dizendo, está conversando conosco, mas o João não pode resolver tudo. E aí chega-se ao secretário Gustavo e diz, o secretário também tem um esforço, faz aqui, mas também não consegue. Há algumas pessoas que eu ouvi já com insatisfação em relação a isso. Ó, Gustavo prometeu que seria diferente, mas as coisas não estão mudando. E já tem gente que eu ouvi insatisfeito, por exemplo, nas conversas com o vice-governador Matheus Simões, dizendo, olha, a gente sabe que o vice-governador é uma figura proeminente da condução do governo. Ele sabe exatamente o que fazem 11 das secretarias e como elas são tocadas. Portanto, ele é o homem da chave do cofre. Então, tem críticas direcionadas aí também. Então, eu acho um monte de componentes que estão colocados à mesa de uma insatisfação. No fim, eu acho que o grande problema que o governo Zema teve desde os seus primeiros dias é a ausência de uma articulação política capaz de convencer parlamentares de que as promessas, os acordos e as conversas que são feitas entre lideranças partidárias, de blocos, etc., são cumpridas na velocidade em que gostariam os parlamentares. De fato, sua análise vai também ao encontro de declarações que a gente ouve aqui no programa, né, de deputados estaduais. E, Ibrahim, outra pendência importante nesse momento entre Minas Gerais e a União é a repactuação do Acordo de Mariana, 10 anos depois praticamente, né, 9 anos, ainda tem muita coisa pendente no interior de Minas, muitas reclamações das comunidades atingidas, das prefeituras. E nesse momento o governo Zema cobra uma celeridade na assinatura desse acordo, o governo federal botou um freio ali de arrumação. Como é que você está vendo as perspectivas de desfecho, de avanço dessas negociações, né, que estão hoje no âmbito do Tribunal Regional Federal da 6ª Região? Primeiro, Marco, nesse caso eu passo um parênteses aí como cidadão. É absolutamente ultrajante que a gente tenha um acordo de uma tragédia que aconteceu anterior à última já repactuada com recursos investidos e que ainda não tenha sido possível encontrar uma solução para repactuar esse acordo. Como cidadão e olhando para a quantidade de pessoas mortas, para a quantidade de cidades atingidas, com a destruição que foi causada em determinados setores econômicos do Estado, é absolutamente, repito, ultrajante que não tenhamos chegado a uma solução. Mas dito isso, Marco, eu quero considerar que está faltando, de fato, era articulação política, era dizer, com quem sentamos à mesa para isso resolver? Porque acho que a grande trava nesse processo todo se deve a uma questão que me parece a mais importante, pelo menos dos articuladores políticos, havia-se uma intenção de que esses recursos fossem destinados na repactuação para várias localidades e os municípios que foram aqueles atingidos diziam, não, nosso município foi atingido. Já tivemos um outro acordo em que isso aconteceu. Agora, acho que é o momento de olhar para estes municípios. Eu conversei, por exemplo, com o prefeito de Governador Valadares, André Mello, que dizia exatamente isso. Primeiro, ele reclamava dos valores, acho também com muita razão. Ele dizia, olha, estavam planejando algo em torno de 120 bilhões ou algo a mais e ofereceram à mesa pouco mais de 40. Então, Ibrahim, nós tivemos aqui no mundo político também com o prefeito que representa o Conselho de Municípios do Rio Doce e o discurso foi o mesmo, assim, dizendo que espera que essa repactuação atenda exclusivamente essas cidades. E acho que isso, Marco, não dá para negar, e aqui eu sempre com a ressalva de a gente precisa olhar para essas mortes e para tudo que aconteceu nesses crimes, sempre com a atenção devida e o respeito às pessoas que morreram nessas tragédias, as comunidades afetadas e as vidas que foram completamente destruídas a partir dela. Mas daí para frente tem uma discussão que passa a ser política também, como se fazer. E acho que neste aspecto, o olhar para o que foi a outra tragédia a qual nós somos submetidos, nós todos mineiros, de alguma maneira, também tem uma hora de dizer, olha, o governador pôde, e alguns analistas levam isso a uma potencialização da eleição do governador Romeu Zema de ter uma capacidade de alcançar
investimentos espalhados pelo Estado, né, ou de ter pelo menos a perspectiva de levar esses municípios, e, portanto, eles olharem para o governador como alguém que podia dar uma solução melhor num Estado que não tinha capacidade nenhuma de investimento, de dizer que, olha, nós não gostaríamos que o governador repetisse a mesma fórmula para si mesmo. Em duas tragédias, que ele pudesse ter a capacidade de colocar tudo para o interior do Estado da maneira que gostaria. Evidentemente, com as ressalvas de não é como o governador acorda e delimita. Há diversos órgãos que estão fazendo análise e entidades que participam disso. Mas há posições políticas, neste caso, também, sobre como usar os recursos. Então, eu acho que tem também um componente, e eu já ouvi isso, e é sempre muito bem escondidinho, dizendo, ó, eu não gostaria que o governador lucrasse em cima dessa história. Lucrasse politicamente, evidentemente, que eu estou dizendo. Então, acho que esse componente é o que, de alguma maneira, pesa, e eu não tenho nenhum otimismo, nenhum mesmo, depois de ter ouvido prefeito do governador Valadares, ter ouvido prefeitos de outras cidades nas entrevistas que a gente faz lá na FM Tempo, eu não tenho nenhuma perspectiva muito otimista de que essa solução seja dada no curto prazo. Acho que como o regime de recuperação fiscal é uma pauta que tem um interesse muito direto no dia a dia das pessoas, com receber salário, com não ter atraso de investimentos ou outras coisas, eu acho que ele vai acabar dominando a pauta, dominando as discussões, porque ele vai levar um certo tempo, e acho que essa história, infelizmente, vai levar mais algum tempo para se encontrar uma solução que seja aceitável, inclusive porque tem um componente aí que se chama as empresas, né? O quanto elas vão oferecer, o quanto a justiça vai aceitar. Por parte delas também, né? Evidentemente, Marco, acho que e a gente aqui pode fazer uma relação matemática muito simples, é sempre olhar o quanto essas empresas lucraram durante esse período. Tiveram momentos em que não operaram? Certamente, mas são setores absolutamente lucrativos, são setores que tiveram uma capacidade de recuperação, e mesmo nos piores cenários de pandemia e tudo mais que tivemos sucedendo-se às tragédias, são empresas que recuperaram a sua pujança de ganhos e que estão discutindo números que são absolutamente fora da realidade do que podem pagar, né? Do que podem pagar para as vidas que foram tiradas por esses grupos econômicos e que precisam de mais regulamentação, que precisam continuar operando, porque tem uma importância relevantíssima na economia mineira, mas que não podem passar despercebidos como alguém que causou essa tragédia. Eles são responsáveis por ela, e acho que a reparação de fato está muito aquém das necessidades do transtorno. E Marco, tem uma coisa que eu ouvi do prefeito do governador Valadares, e que é uma daquelas coisas que a gente às vezes está na capital e você não vê essa mesma relação no dia a dia. Mas quando o prefeito, eu perguntei a ele efetivamente, prefeito, quando é que o senhor consegue contar para quem não está na cidade o que é ainda o eco da tragédia? Ele diz, Guilherme, na minha cidade as pessoas ainda, mesmo com pesquisas e mais pesquisas dizendo que a água é limpa para consumo, as pessoas não têm mais coragem de fazer e consomem água mineral. A gente está tratando de algo absolutamente básico, de um recurso em abundância em Minas Gerais, em abundância de maneira geral no país, mas veja como a vida das pessoas foi mudada por causa disso até hoje. Então não é algo trivial e acho que os valores são muito aquém do que podem pagar as empresas. Muito obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político, Ibrahim. Marco, eu sempre agradeço a você, a toda a equipe da TV Assembleia, também no Mundo Político, e em outras oportunidades, é só chamar que a gente está sempre aqui, é sempre bom a gente conversar sobre política e sobre os bons assuntos que estão aí rendendo na Assembleia e na política partidária, no Poder Executivo, no Legislativo e no Judiciário também. Um abraço. Eu conversei com o jornalista Guilherme Ibrahim, âncora da Rádio FM O Tempo. Falamos sobre o estágio da renegociação da dívida de Minas com a União e também da repactuação do Acordo de Mariana. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.